Há momentos em que a alma se sente esgotada, como um vaso que transbordou, incapaz de suportar mais peso. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade, uma dor persistente ou uma angústia sufocante que o impede de respirar livremente. Nesse turbilhão, a pergunta ecoa em seu coração: onde está Deus? Por que não me cura? Hoje, uma promessa ecoa para você. Uma palavra que seu coração anseia ouvir. Deus não se ausentou. Ele está mais próximo do que você imagina. A dor não é punição, a doença não é abandono. São, muitas vezes, os alicerces sobre os quais os maiores milagres se erguem. Assim como o sol rompe as nuvens após a tempestade, a luz divina irá trespassar seus dias mais escuros. Você não está sozinho nessa jornada. Há um ouvinte atento, que conhece cada batida de seu coração e compartilha sua dor. As Escrituras nos lembram desta verdade consoladora. Eles clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou da sua aflição. Essa promessa não é apenas um eco do passado, é uma profecia viva para você agora. Se você está exausto de lutar com suas próprias forças, chegou o momento de elevar suas mãos e suplicar: Senhor, preciso de Ti. Deus escuta o clamor sincero. Não importa quantas vezes você duvidou, fracassou ou caiu. O que importa é que sua voz ainda se faz presente, e essa voz pode alcançar os céus. Sua oração pode mover o coração do Pai, pois Ele é um Pai que responde, um médico que age, um Deus que ama sem medida. Talvez você não compreenda o porquê de passar por isso, mas não precisa entender tudo para confiar. Às vezes, basta descansar, parar de lutar sozinho e permitir que Deus assuma o controle. A cura nem sempre começa no corpo. Muitas vezes, ela floresce na alma, naquele suspiro profundo que diz: Deus, faça a sua vontade em mim. Hoje eu o convido a permanecer aqui, até o final desta oração. Não é coincidência estar aqui. Talvez você tenha clamado por um sinal, uma palavra, um consolo, e esta é a resposta. Deus o está chamando a confiar, a clamar e a crer novamente. Porque sim, a esperança permanece viva. O poder da oração é inabalável. E a cura no nome de Jesus é uma realidade palpável. Respire fundo, feche os olhos se desejar e prepare-se para um momento íntimo entre você e o Deus que o ama profundamente. Este é um cântico de gratidão, mas também uma profecia para aqueles que clamam em meio à dor. A palavra nos diz: mas clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou da sua aflição. Não é apenas um relato histórico, é um convite presente, urgente, a confiar que Deus continua respondendo ao clamor do coração. Perceba algo crucial: o texto não menciona força ou conhecimento de causa, apenas o clamor, a elevação da voz na necessidade. Isso basta. Não é preciso uma oração perfeita ou palavras impecáveis. Basta um coração sincero que suplique: Senhor, ajuda-me. A mesma passagem declara: Ele enviou a sua palavra e os sarou, os livrou da sepultura. Que promessa poderosa! A palavra de Deus possui o poder de curar. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente, em cada área que necessita de restauração. Quando Deus fala, o que está quebrado se recompõe e o enfermo reaviva. A cura divina nem sempre chega como esperamos, mas sempre como precisamos. Às vezes é imediata, outras vezes é um processo gradual. Às vezes visível, outras vezes em silêncio. Mas, em todos os casos, o amor e a fidelidade de Deus não falham. Cada oração sua foi ouvida, cada lágrima sua foi recolhida por Ele. Deus não é indiferente à sua dor. Ele não está distante nem adormecido. Pelo contrário, Ele está agindo mesmo no silêncio. Quando você clama, Ele se move. Quando você confia, Ele age. Por isso, hoje mais do que nunca, precisamos fazer desta passagem uma declaração pessoal. Senhor, clamo a Ti na minha angústia. Confio que Tu podes me curar. A fé não é a ausência do medo,
é a confiança mesmo no medo. E este salmo é um convite a trocar o lamento por esperança, a dúvida por fé e a dor por propósito. Deus tem um plano para você, mesmo em meio à provação. Assim como curou no passado, Ele pode fazê-lo novamente. Assim como levantou outros, Ele também pode levantá-lo. Não é tarde, não é impossível. Deus não terminou sua obra em você. Ele o está restaurando passo a passo, palavra por palavra, oração por oração. Permita que esta mensagem penetre em seu coração hoje. Deixe-a lembrar você de que não está caminhando sozinho e que mesmo em meio à doença, há uma voz nos céus que proclama: Eu sou o teu médico. Há dias em que levantar-se da cama já é uma vitória. Quando o corpo dói, quando o ânimo está em frangalhos e quando a esperança parece tênue, o último sentimento é a força. Mas é justamente aí, no meio do cansaço, que a fé brilha mais forte, porque não depende do que você sente, mas em quem você confia. A fé não nega a realidade. Ela crê que Deus tem a última palavra sobre essa realidade. Você pode estar doente, sim. Pode estar aguardando um diagnóstico, sim. Pode estar exausto, certamente. Mas no meio disso tudo, você também pode declarar: creio que Deus continua sendo bom. Creio que Ele pode me levantar novamente. Não se trata de fingir que tudo está bem, mas de enfrentar o que você vive com uma esperança inabalável. Lembre-se de que Jesus curou muitos, mas primeiro perguntou se eles criam. Por quê? Porque a fé abre as portas para o sobrenatural. Porque crer é o que nos conecta com o que transcende nossa força humana. E se hoje sua fé está fraca, não se condene por isso. Até uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. O importante é não desistir, é continuar confiando, mesmo em voz baixa, mesmo com lágrimas nos olhos. Deus honra quem persiste na fé, mesmo em meio à dor. Quando confrontado com um desafio, você tem duas opções: deixar o medo consumi-lo ou deixar que a fé o guie. Não é fácil, eu sei, mas cada vez que você escolhe crer, mesmo que um pouco, está dizendo: Deus, confio em ti mais do que no que estou vendo. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que move os céus. Não uma fé perfeita, mas uma fé real. Uma fé que clama da cama do hospital, da sala de espera, do quarto escuro, onde ninguém mais vê sua dor, mas Deus a vê, e Ele está com você. A doença pode afetar o corpo, mas não pode extinguir sua fé se você decidir permanecer firme. Você pode estar fisicamente debilitado, mas espiritualmente pode ser mais forte do que nunca, porque o Espírito de Deus o sustenta. Ele não o abandonou um só dia. E quando tudo parecer perdido, lembre-se, o mesmo Deus que permitiu essa prova também tem o poder de revertê-la. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E o que hoje dói, amanhã pode ser testemunho. O que hoje o faz chorar, amanhã pode lhe dar razões para adorar. Encontrar paz, enquanto se aguarda a cura, pode parecer impossível. Mas a verdade é que a paz de Deus não depende do que acontece ao seu redor, mas do que ocorre em seu interior. E quando você decide confiar nele, mesmo em meio à incerteza, essa paz começa a preencher cada espaço de ansiedade. Há um tipo de paz inexplicável. É aquela que chega quando você fecha os olhos e, apesar da dor, diz: Deus está comigo. Não porque tudo está resolvido, mas porque você decidiu descansar em suas promessas. Essa paz é um refúgio. É como uma mão invisível que o abraça quando mais precisa. Muitos buscam consolo em respostas, em diagnósticos, em pessoas, mas o consolo mais profundo vem de saber que Deus o está sustentando. Ele vê o que outros não veem. Ele compreende o que você mesmo não consegue explicar. E ele não exige que você seja forte o tempo todo. Ele apenas pede que você não pare de se aproximar dele. Às vezes, o verdadeiro milagre não é a cura imediata, mas o consolo que o enche sem razão aparente.
aquele consolo que o faz sorrir mesmo com lágrimas nos olhos, que o faz sentir companhia em meio à solidão. Isso também faz parte do processo de cura, porque antes de curar seu corpo, Deus quer curar sua alma. Ele quer que sua presença lhe baste, que você possa dizer: embora eu ainda não veja o milagre, sei que estou em suas mãos. Essa é a paz que vence o medo. Essa é a paz que o mundo não pode oferecer, mas que o céu derrama quando você clama sinceramente. E é aí, quando você se rende sem perder a esperança, que acontece o mais belo. Você começa a se sentir seguro, mesmo sem ter todas as respostas. Você começa a respirar mais tranquilo, a dormir com mais fé, a falar com mais esperança. Talvez você não saiba como será o amanhã, mas você sabe quem o tem em suas mãos. E esse conhecimento, essa confiança, valem mais que qualquer prognóstico humano. Porque o coração que descansa em Deus, mesmo que quebrado, continua batendo com propósito. Então, se hoje seu corpo está cansado, se sua mente está exausta, se sua alma clama por alívio, faça uma pausa. Respire fundo, feche os olhos por um instante e diga a Deus: tome-me em seus braços, faça-me sentir sua paz. Porque Ele escuta, Ele responde e Ele consola como ninguém. Às vezes esperamos que Deus se manifeste com algo grandioso, visível, milagroso, instantaneamente. Mas o Senhor muitas vezes age no pequeno, no silencioso, no que parece invisível à primeira vista. Ele não sempre responde com estrondo, mas sempre responde com amor. Observe ao seu redor. Talvez hoje você abriu os olhos e pode respirar. Talvez alguém lhe enviou uma mensagem exatamente quando você mais precisava. Talvez você tenha encontrado esta mensagem no momento exato em que sua alma clamava. Tudo isso também é Deus agindo. Não ignore. Reconhecer os sinais de Deus é aprender a ver com os olhos da fé. É perceber que cada passo que você deu até aqui foi sustentado por Ele. Que mesmo nos dias em que você acreditou que iria cair, você não caiu. Que você ainda está aqui, buscando, esperando, crendo, e isso já é um testemunho. O inimigo quer que você pense que nada está acontecendo. Mas Deus está agindo. Ele está restaurando seu interior. Ele está enviando pessoas, palavras, momentos. E o mais importante, Ele está fortalecendo seu espírito para o que está por vir. Porque muitas vezes, antes de chegar à cura exterior, Deus constrói uma fé firme por dentro. Ele não está improvisando. Ele está preparando algo maior. E enquanto isso, cada detalhe conta. Cada pequena melhora. Cada noite em que você dormiu melhor. Cada dia em que você sentiu um pouco mais de paz. Isso também faz parte do milagre. Lembre-se de que o próprio Jesus perguntou aos que ele curou se eles podiam ver algo, mesmo que pouco. A um deles perguntou se ele via e ele respondeu: vejo pessoas, mas parecem árvores que andam. Não era clareza total, mas era progresso. E Jesus tocou nele novamente até que ele pudesse enxergar com nitidez. Assim também é com você. Mesmo que você ainda não veja o fim, o que você já está vendo é sinal de que ele está agindo. Não subestime os processos. Não ignore os pequenos sinais. Deus sempre trabalha com propósito. E tudo o que você está passando, tudo o que você suportou, não será em vão. Ele usará isso para mostrar seu poder, sua fidelidade, seu amor inabalável. Hoje quero que você abrace esta verdade. Se você está respirando, ainda há esperança. Se você está ouvindo esta palavra, ainda há caminho. E se você continuar crendo, mesmo com uma fé frágil, Deus continuará agindo. Ele não parou de se mover a seu favor, nem por um segundo. Senhor amado, hoje viemos diante de Ti com o coração aberto, com a alma sedenta de Tua presença. Tu conheces cada canto do nosso ser, cada dor, cada diagnóstico, cada lágrima que não conseguimos explicar. Embora às vezes sintamos que não temos mais forças, sabemos que em Ti há cura, há consolo e há vida. Pai, clamamos como diz Tua palavra.
Clamaram a ti na sua angústia, e tu os libraste da sua aflição. Hoje elevamos o mesmo clamor. Não viemos com palavras perfeitas, viemos com corações sinceros. Pedimos, toca cada corpo doente, cada alma cansada, cada mente afligida. Faz tua obra, Senhor. Tu és o nosso médico por excelência. És o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que renova. Por isso, neste momento, pedimos cura em nome de Jesus. Cura física, emocional e espiritual. Que teu poder se manifeste em cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, traz paz a quem não consegue dormir, força a quem não pode mais, fé a quem começou a se render. Que teu Espírito Santo encha cada espaço com calma, com esperança e com uma certeza renovada de que não estamos sozinhos. Nunca estivemos. Pai, que esta prova se transforme em testemunho. Que o que hoje dói, amanhã seja motivo de gratidão. Que possamos olhar para trás e dizer, foi difícil, mas Deus esteve comigo em todo momento. Porque tu és fiel, mesmo quando não entendemos o processo. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por nos sustentar. Obrigado por estar em cada suspiro, em cada oração que sai com lágrimas, em cada momento de silêncio.